A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos aproxime cada vez mais para perto de Ti. Lembrando que estamos no segundo livro de Crônicas, né? Nós estamos fazendo a leitura cronológica, ou seja, mais ou menos de acordo a data dos acontecimentos. E aqui é um canal pura e simplesmente a leitura da palavra do Senhor. Não falamos sobre placa de igreja, não falamos sobre religião, apenas falamos aqui de Jesus Cristo, do que ele fez por nós e continua fazendo. Aqui em cima você pode ver o canal, onde tem a playlist da sequência cronológica. Essa é a segunda vez que estamos fazendo a leitura bíblica. Na última vez a leitura foi na sequência bíblica mesmo, na sequência, na ordem em que está a Bíblia, e essa sequência agora é a cronológica. A gente vai aqui aprendendo juntos, né, mais sobre a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz para nos revestirmos de sua armadura, ou seja, para termos conhecimento da palavra do Senhor. Então, a leitura bíblica é primordial para uma vida plena na presença do Senhor, é primordial para sabermos o que realmente vem do Senhor e o que não vem, para escolhermos o caminho a seguir. Hoje nós terminaremos o segundo livro de Crônicas. Hoje a gente vai ver o capítulo 35, onde fala sobre a celebração da Páscoa. Então Josias declarou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga nos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Nessa época ainda aqui do livro de Crônicas, ainda Jesus Cristo não tinha vindo, ou seja, a Páscoa ainda era comemorada através do sacrifício do cordeiro, né? Que mais à frente, quando falarmos sobre Jesus Cristo, sobre a comemoração da Páscoa, a gente vai ver que, na realidade, a Páscoa é um livramento, né? É a diferença, é a separação do povo de Deus. Isso é para outro capítulo, mas o importante é saber que a Páscoa realmente é muito importante, pois a Páscoa é o livramento do povo, é a passagem do espírito da morte. Lembra na praga do Egito, onde todos os primogênitos dos egípcios morreram? Então, o espírito de morte passou por todas as portas, e aqueles que tinham as portas marcadas pelo sangue do Cordeiro, esse o Espírito Santo não, o espírito de morte não entrou. Então, a Páscoa é a passagem do espírito da morte, né? Tem uma explicação melhor, mas isso eu vou trazer mais para frente para vocês. E continua no versículo 4. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, conforme seu filho. Conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. E estais no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa, santificai-vos e preparai para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que ali se achavam, e de bois 3.000. Isto era a fazenda do rei. Também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Uquias, Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus,
deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então sacrificaram a Páscoa. Os sacerdotes espargiram o sangue recebido das mãos dos levitas que, que tiravam a pele das reses, e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões da carne das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras, e prontamente as repartiram entre o povo. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes filhos de Arão se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros em cada porta. Não necessitaram de desviarem o seu ministério, porquanto seus irmãos os levitas preparavam o necessário para a casa deles, para eles. É uma coisa muito interessante aqui, né, que nos mostra os levitas, o povo separado para Deus. Esses levitas é para a obra do Senhor, é para a casa do Senhor. Então, o cargo de cada um ali era de acordo, obviamente, à necessidade do tabernáculo, à necessidade das coisas sagradas, e cada um tinha o seu propósito ali, cada um tinha a sua obrigação, era tudo muito bem ordenado. O que nos mostra, que na casa do Senhor tem que ter ordenância, tem que ter organização, e cada um tinha o seu trabalho a fazer, ninguém ficava empurrando para um para outro, perguntando o que deveria ser feito e o que não deveria, porque já tinha ali, Moisés inclusive já tinha deixado tudo por escrito. Lembra que na época do Egito, Deus falou para Moisés escrever tudo no livro? Então, tudo que ele fazia, ele escrevia, e as leis, os cargos também, estava tudo escrito. Então, cada um seguia a sua obrigação, cada um seguia o que deveria ser feito em organização e em comunhão. Os levitas eram somente para a obra do Senhor, e a Páscoa, que era uma comemoração entre todo o povo, tinham, obviamente, as pessoas que trabalhavam ali que não podiam sair, por exemplo, os guardas, aqueles que estavam de plantão, então coisas do tipo. E os levitas que preparavam esses sacrifícios e levavam os alimentos da Páscoa para aquelas pessoas que não poderiam estar ali no tabernáculo naquele momento. Então ninguém deixava de participar da Páscoa. E eu vou adiantar alguns versículos aqui, porque está falando exatamente sobre isso, e inclusive fala que não houve nenhuma outra comemoração de Páscoa como essa do rei Josias. E no versículo 20, a gente vê sobre a morte de Josias. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias saiu ao seu encontro para guerrear contra ele. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me fez guerra. Disse Deus para me apressar, disse que me apressasse, disse Deus que me apressasse, por isso guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém, Josias não voltou para trás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, antes veio guerrear no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha para Jerusalém, onde morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Então todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias.
olha só, o que nos mostra que temos que ficar muito atentos à palavra do Senhor, né? Quando veio o Neco, quando o Neco subiu, o rei do Egito, que ele veio para a luta, ele veio, mas ele veio porque Deus tinha declarado a ele ali que era para ele subir para guerrear, mas ele não ia guerrear contra o rei Josias, ele não ia guerrear contra Israel. E ele foi para essa guerra, né? Ali essa guerra era uma guerra pessoal entre duas cidades, e Josias, Jerusalém, não tinha nada a ver com essa guerra. E ao invés dele procurar a Deus, é, aí uma coisa minha que eu pensei que pode ser que pelo fato dele não conhecer ao rei Neco, né, não saber que o rei Neco realmente tinha vindo uma palavra de Deus a ele, porque existia falsos profetas, como ainda existe, pode até ser que ele tenha tido na mente dele que Deus não teria falado com ele. Mas a nossa obrigação não é duvidar se Deus falou ou não com alguém. A nossa obrigação é seguir aos caminhos que o Senhor nos ordenou. Então, o que ele deveria ter feito ali era o quê? Era ter procurado ao Senhor antes mesmo de sair à guerra, ter procurado ao Senhor para saber se ele deveria ir a essa guerra ou não. E depois de ter ouvido essas palavras de que Deus tinha dito para Neco subir, ele deveria ter procurado a Deus para saber se realmente era verdade isso, que ele deveria voltar para o canto dele, mas não assim não o fez. Então, teve as consequências da atitude dele. Deus não o castigou, como muita gente fala que Deus castiga. Deus não o castigou. Deus só não se intrometeu ali. Deus não fez diferença ali. Como Josias tomou a própria atitude, a própria atitude tem as consequências. E Deus permitiu que as consequências se concretizassem. Então ali ele faleceu. E obviamente todo Israel, todo Judá se lamentou, né? Teve o seu luto, porque afinal de contas Josias andava nos caminhos do Senhor. Quanto aos mais atos de Josias e as suas beneficências, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nos livros dos reis de Judá. Então, a gente tem que ficar sempre atento à palavra do Senhor. A palavra do Senhor ele pode vir para a gente através da própria palavra, como é a Bíblia, ele pode vir para a gente através de uma pregação, através de um louvor, através de pessoas queridas, através de desconhecidos, através de sonhos. Então Deus tem vários meios que ele pode utilizar para nos falar o que ele quer, que ele deseja de nós, né? Tanto que na época de Balaão, ele usou uma jumenta para falar. Então a gente tem que estar sempre atentos. E no capítulo 36, Joacás reina e é levado cativo. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei no lugar de seu pai, em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a ele Aquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoiaquim. Mas seu irmão Joacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Era Jeoiaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor, Nabucodonosor os levou para a Babilônia e os pôs no seu templo. Quanto mais aos atos de Jeoiaquim, as abominações que fez e o mais que se achou nele, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Era Joaquim da idade de 28 anos quando começou a reinar, reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de um ano do rei Nabucodonosor, mandou trazê-lo à Babilônia, com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e em Jerusalém. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor,
que o tinha a juramento por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, eles contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa do Senhor, derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos vasos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia. Assim fizeram-se os servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agrade dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de ele edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba, né? Então aqui a gente vai ver no livro de Jeremias falando sobre esse tempo de Babilônia, onde o povo ficou cativo lá por 70 anos. No livro das crônicas, nos livros dos reis, falam, é um resumo de tudo o que aconteceu, né? Então, mas aí cada livro tem mais detalhadamente sobre cada assunto. Mas o importante é mostrar aqui que tudo o que vamos fazer, nós temos que procurar ao Senhor, nós temos que consultar ao Senhor para saber se realmente aquela nossa intenção é prudente, se aquela nossa intenção é algo bom para nós, para a nossa vida, para os nossos familiares. Porque muitas vezes a gente pensa em fazer algo, a gente faz uns planos e aparecem empecilhos que impedem a realização desses planos, e mesmo assim a gente continua. A gente não procura perguntar para Deus se esses empecilhos foi Ele quem colocou no caminho para que a gente desistisse desses projetos. Porque Deus sabe muito bem o que é bom e o que não é para nós. Ele sabe da nossa vida, ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. E ele procura sempre nos direcionar para o caminho certo, para o caminho bom, para o caminho onde dará frutos, para o caminho onde o resultado será positivo. Nós é que somos teimosos, eu sou teimosa. Então Deus me mostra, ó, segue por aqui. Ao invés de eu seguir o que Deus me mostrou, porque Ele sabe o que é bom, não. Prefiro ir pela minha cabeça e sigo por ali. Se eu sigo por ali, onde Deus falou que não era para ir, é porque Deus já sabia que ali o caminho não seria bom, que o que aconteceria ali não iria ser bom para mim, para minha família, para os meus entes queridos. E se eu sigo, não é que Deus me castigou porque eu não escutei a voz dele. Pelo contrário, ele me mostrou o caminho que deveria seguir, mas eu resolvi ir pelo meu próprio caminho. E no meu próprio caminho, Deus já sabia que não seria bom. Por isso que ele me mostrou o caminho reto. Mas como eu não escolhi não segui-lo, porque Deus é uma opção, você escolhe se você vai seguir ou não, ele não te obriga a seguir os caminhos dele. Mas ele mostra, se você seguir o meu caminho, você vai ter vitória, você vai ter seu galardão no céu. Agora, se você não seguir, você está à mercê do mundo. E o mundo, ele será destruído no fogo de enxofre. Ele será queimado no inferno. Então, você escolhe o seu caminho. Né? Deus não te obriga a nada. Ele mostra o caminho que é com ele e o caminho que é sem ele. Você tem o livre-arbítrio para escolher o caminho.
Eu, obviamente, escolhi o caminho da vitória, o caminho da luz, o caminho do perdão, o caminho da salvação, né? Eu quero um dia poder estar face a face ao lado do Senhor, agradecendo por todas as maravilhas que Ele tem feito em minha vida. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, Senhor, por tua mensagem. Eu peço a ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama tua unção sobre ela, Senhor. Que caia por terra todo mal, toda inveja, Pai. Que caia por terra toda amarração demoníaca, toda seta maligna, Senhor. Derramai a tua unção sobre ela, Pai. Que esse espírito imundo, que saia da vida dela, que está querendo destruir a vida dela, Pai. Caia por terra esse mal, queima com fogo santo, Pai, todo o pecado, toda maldição, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amoleça esse coração, Senhor, para que ela se volte para ti, para que ela enxergue o teu caminho e siga o caminho reto, o caminho de felicidade, o caminho de vitória, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, por toda a minha parentela, derrama a Tua unção sobre cada um, Pai. Manifeste o Teu poder em cada um, proteja-os de todo mal e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Não somos nada sem Ti, necessitamos de Tua presença, Senhor, de Tua sabedoria e de Teu discernimento. Por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.